Então tá gravando, hoje quarta-feira, dia 20 de julho. Terça-feira, dia 20 de julho. Tela não está compartilhada. Vou compartilhar agora. Tá conseguindo ver a tela? Sim, Maravilha. Bom, esse aqui foi o último assunto que nós vimos, né? O caminho, né? Caminho exatamente. hamiltoniano, caminho euleriano. Então, relembrando, o caminho hamiltoniano, ele é um caminho simples entre todos os vértices de um grafo, e o caminho euleriano é um trajeto que contém todas as arestas de um grafo. Ponto. Beleza. É, o tema da aula de hoje percorrer o grafo por meio de dois algoritmos, tá? Nós vamos começar, nessa aula de hoje, a gente só vai ver um deles, que é o busca em profundidade, tá? Na próxima aula eu vou tratar sobre o algoritmo de busca em largura. Então, a busca em profundidade, ele é um algoritmo para caminhar no grafo, tá? E a ideia é o seguinte, é um algoritmo que ele é baseado em descoberta dos vértices, tá? Então, assim, as arestas elas são exploradas a partir de um vértice qualquer, tá? O vértice inicial que vai ser explorado, ele vai depender da estrutura de dados que você estiver usando na implementação, mas normalmente as arestas são exploradas a partir de um vértice V mais recentemente descoberto, que ainda possui vértices adjacentes não explorados. Algo importante aqui nesse algoritmo em profundidade é que no exemplo que nós vamos estudar aqui, ele é um grafo direcionado, tá? Mas o algoritmo ele serve para ambos os tipos de grafo, tá? Não direcionado ou direcionado, não importa. Então aqui, na busca em profundidade, quando todas as arestas adjacentes a V tiverem sido exploradas, tá? Lembrando o que é uma aresta adjacente, né? Deixa eu ver se eu acho aqui no material aqui. Vamos pegar aqui. Né? Eu tenho aqui. Vamos imaginar esse vértice V4 aqui. Deixa eu dar um zoom nele aqui para melhorar. Eu tenho esse vértice V4, arestas adjacentes a V4 é a E4 e a E8. Tá? Essas são arestas adjacentes. Então, quando todas as arestas adjacentes a um vértice V tiverem sido exploradas, a busca anda para trás. Tá? Em inglês é chamado de backtrack, para explorar os vértices do qual V foi descoberto. O processo ele vai continuar até que sejam descobertos todos os vértices que são alcançáveis a partir do vértice original. Essa é a ideia. Então vamos ver um exemplo de como acontece essa busca em profundidade, tá? A legenda aqui é importante, tá? Para a gente entender o algoritmo. O grafo, tá? Nessa busca aí em profundidade, a gente utiliza uma estratégia que é chamada de coloração de vértice aí, tá? Então um vértice que for branco significa que é um vértice que ainda não foi visitado. Um vértice cinza significa que ele foi visitado, mas seus adjacentes, né, seus vértices adjacentes, ainda não foram todos visitados. E quando ele for pintado de preto, significa que ele foi visitado e todos os seus adjacentes foram também visitados. Tá? Os vértices vizinhos dele foram todos visitados. Algo importante também na legenda aqui é o seguinte: quando um vértice ele é encontrado ou visitado, tá? É necessário que marque que o instante, tá? Inicial em que esse vértice foi encontrado. A gente marca um tempo para ele, tá? E aqui na legenda aqui a gente está falando de D, né? Que é um marcador do instante, né? Do tempo em que o vértice foi descoberto. E o F marca o tempo final, né? Em que esse vértice foi visitado. Então você tem três momentos, tá? O vértice ele é desconhecido, depois ele é visitado, encontrado, e depois, além dele ser visitado e encontrado, os vizinhos dele também são visitados e encontrados, e você vai mudando de cor a cada uma dessas situações, a cada etapa, tá?
Vamos ver aqui o pseudocódigo, tá? Desse algoritmo. Então a primeira coisa que o algoritmo faz, né, que o algoritmo de busca em profundidade faz, então ele recebe aqui um grafo G, tá? E para cada vértice de G, eu vou pintar ele de branco. Essa é a primeira coisa que o algoritmo faz. E além dele pintar de branco, ele seta o tempo para zero, tá? Tempo zero. Em seguida, o que é feito? Para cada vértice V lá em grafo, se a cor desse vértice for branca, ou seja, se esse vértice ele ainda é desconhecido, nós chamamos essa função aqui, ó, dffvisit, tá? Que vai fazer o quê? A visitação dos vértices. Esse algoritmo, se você está observando bem ele, você vai perceber que é um algoritmo que ele vai se dar de forma recursiva, tá? Porque depois que você, vamos colocar assim, coloriu todos os vértices de branco, você vai chamar essa função aqui, essa dffvisit, tá? Função, se for uma linguagem procedural, ou método, se você estiver utilizando uma linguagem orientada a objeto, essa função dfsvisit, né, de visitação dos vértices, né, adjacentes, ela vai ser chamada recursivamente, tá? Então você vai ver muito o termo aqui empilhamento, tá? Empilhamento nada mais do que isso, tá? É você chamar uma função ou um método de forma recursiva, tá? Ele vai colocando na pilha lá de execução. Então, pintei todos os vértices brancos, setei o tempo para zero, aí eu testo. O vértice, né, que eu tô eu começo a percorrer novamente os vértices e testo. Esse vértice é branco? É branco. O que eu tenho que fazer? Pinto ele de cinza, tá? Esse vértice que eu encontrei que é branco. Marco o tempo dele, que começou em zero, e adiciono mais um, tá? Eu incremento o tempo dele. E coloco esse tempo nessa variável aqui, tá? E essa variável, ela vai, vamos colocar assim, ela vai setar o tempo de descoberta daquele vértice. Na sequência, para cada vértice, tá? Para cada vértice que ainda for branco, ele chama novamente essa função dffvisit, né? De forma recursiva aqui. E ele vai fazer o quê? Ele vai testar se esse vértice já foi visitado. Se ele já foi visitado, ele continua como cinza. Se não, se ele não foi visitado, ou seja, se ele é branco ainda, tá? Eu chamo a função, marco ele como cinza. Depois de todos os vértices adjacentes visitados, eu marco aquele vértice como preto. E para cada iteração que ocorre aqui, eu marco um tempo, tá? Vamos ver aqui um exemplo disso aqui, tá? Ó, que bom que o José Paulo chegou na hora. Então vamos ver aqui um exemplo então dessa busca em profundidade. Então aqui eu tenho um grafo, tá? Um grafo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 vértices. Ele é um grafo, você pode ver, né, que as arestas, né, têm uma direção, então a gente chama ele de um grafo, nós chamamos ele, né, de um grafo direcionado, tá? Em que nós vamos o quê? Fazer uma busca em profundidade, ou seja, nós vamos percorrer todos os vértices desse grafo aqui. E aí, veja, esse grafo, nós temos lá diferentes formas de representar ele computacionalmente, certo? Ele pode ser por meio de uma matriz de adjacência, matriz de incidência, né? Ou ainda lista, né? Tem 3 formas aí de você implementar. Não importa muito, tá? Qual vai ser a estrutura computacional que você vai utilizar. Desde que você estabeleça uma ordem aqui dos vértices, tá? Ordem qualquer, tá? Não tem assim uma ordem por onde você tem que começar. Então você tem aqui, tá? Lá na memória, né, do computador, né, por meio de uma variável que é do tipo lista, você tem lá todos os vértices, tá?
Para facilitar, aqui do lado direito, o algoritmo ele é mostrado, tá? E aqui a gente vai mostrar o algoritmo em execução, tá? Para você entender exatamente o que está sendo feito no algoritmo, conforme você vai visualizando aqui a mudança de coloração aqui desses vértices, né? E a marcação dos tempos. Tudo bem? Então, dado um grafo, temos uma lista de todos os vértices. Está aqui. Todos os vértices estão aqui. Então, o primeiro passo, o que, que é, de acordo com o algoritmo? Primeiro passo, tá? Eu tenho que visitar todos esses vértices aqui e marcar eles como branco. Esse é o primeiro passo. Então, eu tenho um for aqui, né? Um para, né? Um laço, em que eu vou percorrer todos os vértices e vou marcar eles como branco. E o tempo, nessa variável tempo aqui, eu inicio ela como 0. Em seguida, o que nós vamos fazer? Se o vértice que eu estiver visitando, por exemplo, vamos começar com o vértice C aqui. Se o vértice for branco, eu vou chamar a função DFS visit. Tá? Então vamos lá. Primeiro passo. Leio aqui o vértice C e marco o vértice C como branco. Colori o vértice C como branco. Então eu executei aqui, ó, esse laço aqui, tá? Ou melhor, estou executando esse laço. Tá? Esse foi o primeiro elemento aqui que eu percorri. E vou fazendo isso em sequência, ó. Depois eu vou lá para o A, para o B. Observa que eu estou seguindo então a sequência aqui da lista, tá? Professor, mas tem que ter uma sequência ideal aqui? Não, tá? É a sequência que você tiver aqui na lista. Depois eu colori o D de branco, o E, o F, o G e o H. Beleza, colori todos os vértices brancos. Primeiro ponto. Pessoal, observem muito bem o seguinte, tá? Em um grafo direcionado, tá? Eu quero te perguntar o seguinte: esse vértice C aqui, quais são os vértices adjacentes a C? O D e o G. Apenas o D. Por quê? Porque num grafo direcionado, é só a aresta que incide nele. Que significa que o vértice ele é adjacente. Só que incide nele, então Só o B que- não é? Então o D é, mas o B não é, e nem o G. Ah, entendi. Entendeu? Então esse conceito é importante. Mesma coisa aqui, né? Por exemplo, qual que é o vértice adjacente a A aqui? O E. Só o I, né? Tá bom? Qual que é o vértice adjacente ao F aqui? Vixe. O G. O G é adjacente, quem mais? O B O B e o E. e o E, certo? Ah, então, professor, no caso lá do C. Sim. Por que o B não é no C? É, porque o B não é. Opa, perdão, o B é, né? O B Ah, é. tá. Eu falei que não? Aham, falou. É o horário, tá, pessoal? Me desculpem, tá? É isso, tá? Você viu A gente uma compreende. setinha, você viu uma setinha, significa que ele Aham, é adjacente. Tá bom? tá bom. Bom, então beleza. Colorimos todos os vértices de branco. Agora vamos para o primeiro. Setei o tempo para 0, beleza. Vamos percorrer agora. Vamos pegar o vértice C. Então, para todos os vértices do grafo, se o vértice C for da cor branca, o que eu faço? Chamo a função DFSVisit. Então, vai chamar agora essa função aqui e vai empilhar, tá? Então, fez a chamada da função, passou o grafo lá para DFSVisit. Esse CP aqui, tá? Não se preocupa com isso, tá? Esse aqui é o contador do programa, tá? Ele é só um ponteiro assim para instrução. Não há necessidade de se preocupar com isso, não. O importante aqui é que ele chamou a função DFSVisit, tá? Isso que está sendo falado aqui. Chamou a função, lembra, tá? Estou no vértice C. O que eu faço? Eu testei, ó. Tá? Eu testei se esse vértice C é branco, por isso que eu entrei no DFSVisit.
Uhum. Qual que é o próximo passo agora? Pintar esse vértice C aqui de cinza. De cinza. Pintou ele de cinza. E atribuo agora um tempo de descoberta para esse vértice C aqui. Que eu vou colocar do lado esquerdo aqui, ó. Tá vendo que tem uma barrinha aqui? Uhum. À esquerda fica o tempo inicial de descoberta e à direita fica o tempo final, ou seja, o tempo que a gente encerrou o processamento desse vértice aqui, ou seja, o tempo que encerrou a descoberta de todos os vértices adjacentes. Tá? Depois que eu percorri D e depois que eu percorri B, eu vou marcar um tempo final aqui. E depois que eu percorri isso mesmo. Né? Perfeito? Então vamos lá. Incrementei o tempo, tá? O tempo agora foi para 1. 0 mais 1 é 1. E anotei o tempo aqui no vértice. Tempo 1. Agora faz mais um laço. Para cada vértice adjacente, eu vou percorrer. Vértice adjacente a D é o C e o G. Vamos percorrer eles então. O G, né? Assim, aqui ele está falando o seguinte, tá? Como a gente não sabe qual a estrutura que foi utilizada ou que ordem que está a lista de vértices adjacentes aqui, o que nós temos que fazer? Nós temos que selecionar um dos vértices aqui, tá? Ou D ou G, tá? Nesse caso ainda não sabe qual está adjacente ao C, ou já sabe? Eu sei que o vértice G, o C é adjacente a ele. E eu sei que o vértice D, o C é adjacente a ele. Tá, entendi. Tá? O G é branco? O G é branco. Então o que eu tenho que fazer? Vou chamar de novo essa função dfsVisit aqui, tá? Vai ocorrer de forma recursiva, eu vou chamar ela de novo. Tá? Chamei. Pintou ela de cinza. Pinto ela de cinza. E agora vai contar. E agora o que eu tenho que fazer? Aumento o tempo, incremento o tempo. O tempo é 1, vai passar para 2. Tá, beleza. E anoto o tempo agora aqui do vértice G, tá? Que é 2. Então esse vértice G aqui ele foi descoberto nesse tempo 2. Agora ele vai ver quem é adjacente a ele. Agora é o seguinte, ó. Exatamente, né? Nós temos que encontrar agora os vértices que são adjacentes a G, tá? G, o que eu tenho saindo de G? G eu tenho o F, e tenho o H. Para cada um desses vértices, então, agora eu vou selecionar ou F ou H, tá? Na lista aqui, está mostrando que o F é o primeiro, então ele vai percorrer primeiro o F. Vai lá pro F. Tá? O F é branco? É branco. O que eu faço? Pinto ele de cinza. Pinto ele de cinza e incremento o tempo, certo? Incrementa o tempo. 3. Ele aqui é 3. O que eu faço agora? Agora ele vai ver quem é adjacente a ele. Quem é adjacente a F, né? A F, sim. Seria, no caso, o G. O G. Aham. Só que o G, ele já tá como cinza, tá vendo? Ele já tá cinza. Se ele já tá como cinza, eu marco o F como preto. Porque o G já tinha sido visitado, entendeu? Ele já tinha sido descoberto. Então eu marco o F como preto. Certo? Certo. O que vai acontecer agora? Eu tenho que voltar para G. Né? Volta para G. Agora ele vai pegar outra adjacente do G. Vai pegar outro vértice adjacente a G. Que é o H. Tá? Ficou tudo branco, professor, as letras. Não, isso que eu tô vendo também. Ficou, tá? Mas imagina que é o seguinte, ó. Esse vértice aqui, tá? Esse vértice aqui, ele é branco, tá? Vou marcar ele com o tempo agora, tá? Era 4 aqui, agora é 5. Vou mudar aqui, ó, tá? Então esse vértice aqui, ele coloriu de cinza. Acabei de descobrir. Faço a mesma coisa, repito o processo aqui pro H de novo.
marco ele como preto, porque eu já visitei o G, né? Retorno para G, marco o tempo de descoberta de G, o tempo final, marquei o tempo de H, que é 6, marquei o tempo final de G, e agora eu marco o G de preto. Aí, professor, por que marcou o G de preto se o G ele não é adjacente ao H? Ah, não é? Ou é? Ai, meu Deus, acho que não é não. Não, o G, ele incide em H, né? Ah, O G, ele incide em H, e o G incide em F. Mas naquela hora a gente não estava em H? Estávamos em H. Isso. Estava em H porque a gente Aí saiu quando do foi o G pro Terminou em próximo, H. H, certo? Terminou em H. Aí é o uma seguinte, reunião no H. Aí é, volta aí pro... do H volta para G por quê? Quem que é o vértice que é incidente a H? É ele mesmo, não é? Tá vendo aqui, ó? Aham, sim, é. Então eu não tenho mais para onde ir. Terminei em H. Se eu terminei em H, eu volto para G. Significa que os vértices que eu percorri, né, a partir de F, já foram visitados. Perdão, a partir de G, já foram visitados. Eu já visitei o F e já visitei o H. Ixi, quero ver o que vai fazer agora. Então, terminou, volta para o G, certo? Aham. Pintou Aí o G G de fica preto. preto. Aí volta pro C. Aí volta Agora. e vai pintando de preto. Agora, o que acontece? A Volta, gente volta volta pro para o C. vértice C, volta para o vértice C, que é o vértice de origem, e continua agora. Lembra, porque a gente optou inicialmente, ó, deixa eu voltar lá, só para não perder a ordem aqui, do C aqui. Do C, a gente poderia ir para o D ou para o G, certo? Nós fomos para o G. Tá? Quer ver? Ó? Cadê aqui? Tá vendo? Ó? Aham. Nós estávamos no C, tá? E nós fizemos o caminho para G. Poderia ter sido para D, tá? Mas de C foi para G. Aí G nós colorimos ele de cinza, viemos para F, colorimos ele de cinza também, retornou para G, tá? G já era cinza. Se G já era cinza, então F, tá? Que G é incidente, ficou preto, certo? Porque eu já tinha visitado G, Uhum. certo? Então assim, F incide em G. Só que G já estava cinza, então ele ficou preto. Aí qual que é o próximo vértice a partir de G que eu iria visitar? O H. No H. Fui para Porque o H. G incide no H. Isso, fui para H, marquei o tempo inicial, pintei ele de cinza, verifico quais são os vértices que incidem em H, é ele mesmo, marquei o tempo final aqui e retornei. Quando eu retorno para H, para G, eu marco H como preto. Foi isso que a gente fez. Ó, vou fazer o caminho aqui de novo, tá vendo? Ó? Quer começar tudo de novo para fixar? Ou prefere dar continuidade? Pode ser, professor, tudo de novo. Vamos começar tudo de novo. Vamos começar. Não. Vamos olhar lá o algoritmo desde o início, então. Então, o primeiro passo, pinta todos os vértices de branco, essa parte fácil. Depois eu vou percorrer. Se o vértice for branco, eu vou pintar ele de cinza e incremento o tempo dele de descoberta. Para cada vértice cinza aqui, eu vou procurar os vértices adjacentes a ele. Tá? Por essa função aqui, ó, ADJ aqui, tá? Essa função ADJ traz todos os vértices adjacentes. Certo? Aham. Ou seja, em quem eu vou incidir e quem incide a mim. Tá? Então o C, ele incide em D e o D incide em C. Tá? E o B incide em C. Uhum. Certo? Certo. Beleza, então vamos lá. Pinta tudo de branco. Pinta tudo de branco. Primeiro passo. Pintei de branco, volto para o início da lista agora. Marquei o tempo como 0. O primeiro vértice é o C mesmo. A cor é branca? É branco, né? Acabei de pintar tudo, é branco mesmo. O que eu faço? Chamo a função dfsVisit. Chamei a função dfsVisit, ele tem o quê? Duas instruções aqui. Marca de cinza, melhor, três instruções aqui. Marca de cinza, incrementa o tempo e marca o tempo lá no vértice.
marcou de cinza, incrementou o tempo, que era 0, passou para 1, e marcou o tempo aqui. Uhum. Próximo passo agora é o seguinte. Veja, de C, eu só posso ir ou para G ou para D. Aleatoriamente aqui no exemplo, nós estamos indo primeiro para G e depois nós vamos para D, certo? Certo. Por que disso? Porque o próximo passo do algoritmo aqui é buscar os vértices, tá, que C incide. Ou seja, quem é incidente a D é o C. Isso. Quem é incidente a G é o C também. E o F, certo? Perfeito? Aham. Sim. Beleza, então vamos lá. Então, a partir de C agora, ao invés de eu ir para D, eu quero ir para G. Então vamos lá. Eu tenho essas duas opções. Vamos primeiro, então, para G. G é branco? É branco. Chama a função dfsVisit. A função dfsVisit vai fazer o quê? Vai marcar de cinza, vai incrementar o tempo e vai marcar o tempo. Marcou de cinza o vértice G. Uhum. Incrementou o tempo, que é 1, e vai passar para 2. Passou para 2. E marca agora que esse vértice G foi descoberto no tempo 2. Tá? Observa que essa marcação dos tempos ela é importante para você saber o tempo em que cada vértice foi percorrido dentro do grafo. Tá? Essa é a ideia. Então, de C foi para G. Beleza, tempo 2 aqui. Cheguei em G, o algoritmo aqui, o que ele faz? Para cada vértice agora, de G aqui, ele chama essa função ADJ aqui, que é a função o quê? Me traz todos os adjacentes a G. Quem que é adjacente a G? G incide em F e G incide em H. O que ele vai fazer aqui? Tem que escolher um dos lados, tá? Vai começar escolhendo F, não é isso? Tá? Porque está na lista aqui, tá? Tem esse conjunto aqui, F e H. Vamos para o F primeiro. Vou para F. F é branco? É branco. O que eu faço? Chama a função dfsVisit, que vai pintar de cinza, vai incrementar o tempo, vai marcar o tempo. Pintou de cinza, incrementou o tempo e marcou o tempo. Tempo 3 aqui. Certo? Agora em F, o que eu vou ver assim? Quais são os adjacentes a F? Quais são os adjacentes a F? Tá? Testo se ele é branco? Não é branco. Quais são os vértices adjacentes a ele? Tá? Uhum. Quais são os vértices adjacentes? Ou seja, ele é incidente a G, não é? Sim. Ele incide em G. Mas G, ele é branco? Não. Não, ele é cinza. Se ele é cinza, então não faça esse if aqui, tá vendo? O que eu faço? Vou pintar ele de preto. Pinto o F de preto. E coloco o tempo final dele. Por que eu fiz? Por quê? Porque é o seguinte, ó. Eu testo quais os vértices que são adjacentes a F, né? Ou que incide, tá? Que F incide, tá? Vamos colocar dessa forma assim. F incide em G, mas G já tinha sido descoberto. Tem mais algum para descobrir a partir de F? Não tem. Acabou. Se eu já explorei esse vértice aqui, eu marco ele de preto. Marquei ele de preto. Voltei para G novamente. Então, G, a partir de G, eu já descobri o F aqui. Tá? O F já está descoberto. Falta o H agora. Vamos lá, então. Volta para a função. Para cada F, pergunta. O vértice é branco? Não, não é. Perdão. O vértice adjacente ao H é branco. Tá? Pinta H de é cinza. branco. Pinta de cinza e marca o tempo inicial dele, que é 5. Tá? Aí a gente vai ver o quê? Quais são os vértices que H incide? Uhum. H incide em H mesmo. Se H incide em H mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou pintar ele de preto e vou pôr o tempo final dele. Tá? Vamos lá. Pintei ele de preto e coloquei o tempo final dele. Certo? Certo. O que eu faço agora? Volto para G.
Tá? E vou testar agora. Tá? Vamos testar agora. Testar não, né? O G já era cinza, né? O G já era cinza. Terminei, na verdade eu não testo não, eu terminei o laço, né, de G aqui, né? Eu já percorri F e H. Percorri o laço, terminou, vou pintar o vértice de preto. E aí coloca o tempo final. Coloca o tempo final. Então, ó, recapitulando aqui. Comecei no vértice C, identifiquei que C incide em D e em G, escolhemos ir para G. Em G, eu verifiquei que G incide em F e G incide em H. Tá? E marco os tempos de descoberta. Tá? G incide em F, marco o tempo inicial de descoberta e pergunto, F tem alguém que... F, quais são os vértices adjacentes a F? Só o G. Tá? O G já era cinza, então marco o F de preto. Certo? Voltei para G. Eu voltei para G não, né? O próximo adjacente a G é o H, que ainda não tinha sido explorado. Marco o tempo inicial de H, verifico quais são os vértices adjacentes a H. H é adjacente a ele mesmo, marco o tempo final, pinto ele de preto. Terminei os vértices adjacentes de G, marco G de preto. Qual que é o próximo passo agora? Aqui em C, qual é o próximo vértice que é adjacente a C? É o D. D. Certo? Porque C incide em D. Marco o tempo de descoberta de D, que é 8. Por que é 8? Porque G foi 7. 7 foi o último tempo final. Marco ele como 8. E pergunto. Incrementei. Agora eu pergunto. O D, tá? O vértice D. D é branco ou é cinza? É cinza, né? Pintei ele de cinza. Tá? Se D é cinza, o que eu tenho que fazer agora? Pinta ele de... Pergunto, né? Pergunta se ele é cinza. Não, eu marquei ele de cinza, né? Eu já marquei ele de cinza aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Percorrer quem é adjacente. Quem é adjacente a D. Quem que é adjacente a D? H e o C. O H e o... Hã? Não, o C? O D ele incide em H, o D incide em C. O H já não foi descoberto? Já. O C já foi descoberto? Já. Que é cinza? Já. Então marca o D de preto. Marca o D de preto e coloca o tempo final. Certo? Certo. Então, vamos lá. Continua então. Terminei. Bom, então aqui, tanto o vértice G, que é adjacente a C, e tanto o vértice D, que é adjacente a C, eles já foram descobertos e foram marcados de preto. O que eu faço agora? Marco o C de preto e o tempo final dele. Nisso, olha só, eu terminei o C, tá? Terminei o C. Veja que a partir de C, eu descobri o quê? 1, 2, 3, 4 vértices a partir de C. Essa é a ideia. Agora eu vou para o próximo da lista aqui, que é o A, né? Vamos lá. Vou para o A aqui agora, tá? E aí começa tudo de novo. Pergunto. Ué, é branco? É branco. Pinto ele de cinza e coloco o tempo dele inicial de descoberta. E aí pergunto. Tá bom, marquei o tempo dele, agora vou ver assim, quais são os vértices que são adjacentes a A. Quem que é adjacente a A aqui? Ele incide em B. E em que mais aqui? Só em B, né? Em B. Só incide em B. Então tá fácil aqui. Então o que ele faz? Testa. B é branco? B é branco. O que faz? Chama a função dfsVisit de novo, tá? De forma recursiva. Marca o tempo inicial. Pinta de cinza. Pinta de cinza. E ver quais são os adjacentes a B agora. Quais são os adjacentes a B? O E e o F. O E e o F. E o C. E o C também. O C já foi. E olha que interessante. O C já foi. Ele tem que percorrer mesmo assim, não tem, professor?
Ele percorre, mas ele já sabe, assim, o for ele vai trazer, né? Uhum. Tanto o C quanto o F, mas ele não vai Não. explorar nem o C e nem F, porque C e F já são pretos, Uhum. tá? Só vai explorar o E agora, tá? Olha lá, ó. Como o C e o F já são pretos, o que ele vai fazer? Vai pro E. Vai pro E. Aí o E vai chamar a função. Marca o E de cinza, incrementa o tempo de E, e agora verifica os adjacentes a E. F e o A. O F e o Que A, já tá preto. tá? O F, não é Já. branco, então É. finaliza a busca do vértice E, tá? O F não é branco. Mas vai finalizar? Sim, Mas e o A? o A já é cinza. Ah, é. Uhum. O A já é cinza, Entendi. certo? Finalizou a busca. Então, o E aqui eu pintei de preto. Marca de preto, incrementa o tempo, coloca o tempo final aqui. Veja, só sobrou dois aqui agora, né? O A e o B, tá? Não possui mais vértices adjacentes, né? Assim finaliza a busca em B. Vai para B, pintou o B, né? O B já era cinza, tá? Põe o tempo final de B, marcando ele como preto. E por fim, Faz você o mesmo em A. faz o mesmo em A, tá? Coloca o tempo final em A. Olhando aqui, tá? Nessa figura aqui, você consegue dizer exatamente qual foi o caminho, né, que foi percorrido na descoberta, nessa busca em profundidade, tá? Consegue repetir para mim aí? Qual foi o tempo? Uhum. Você vai falar do O trajeto? trajeto que foi feito. Sim. Uhum. Começou no C, Começou no C, aí ele foi pro G, foi para G, O do a G G, foi pro foi pro F. E, F, aí do F voltou pro G. E como que o G já estava analisado, aí Voltou pro G. Não, voltou pro F. não, o F ficou preto. é, Precisa por isso? olha aqui, ó, 1, 2, 3, Ah, tá, você só quer a 4. sequência só, né? Se você olhar só o tempo, você sabe o caminho que foi Uhum. feito, tá vendo? 1, Uhum. 2, 3, G. 4, 5, 6 e 7. Uhum. Foi esse o caminho que foi feito. E tem o 8 lá Aí no depois D. volta, né? Uhum. 8, 9, 10, Uhum. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Uhum. Tá? Tempo aqui final 16. Não é muito assim. Ele é simples, tá? O algoritmo em profundidade, tá? É só pegar o jeito só. É só Pegando você o jeito. acostumar com ele. Uhum. A questão é a seguinte: eu penso que essa implementação aqui recursiva, ela é até mais fácil de entender do que uma implementação com, com loop, tá? Porque, ó, o DFS Visit, ele chama ele mesmo toda vez que o vértice for branco. E marca ele de cinza, tá? Então eu achei que essa implementação ela ficou até mais simples de entender, tá? Essa implementação recursiva aqui. Vamos aplicar o mesmo algoritmo agora em um grafo que você já conhece, que é uma árvore, tá? Pode ser binária ou não. Tá aqui, ó. Essa aqui é uma árvore, né? Sim. Beleza? Árvore binária, né? Tem uma subárvore da esquerda, uma subárvore da direita. Tá? Esse nó aqui tem uma subárvore da esquerda e da direita, então é uma árvore binária. Como que seria aqui, usando o mesmo algoritmo?
partindo do nó raiz, tá? Uhum. O que eu faço primeiro? Pinto todos os vértices de branco. Pinta todo de branco. Tá pintado, tá todo mundo de branco aqui. Aham. A partir do vértice raiz aqui, desse nó raiz, o que eu faço? Quem são os vértices adjacentes? V1 e V2, não é? Sim. Uhum. Escolho aleatoriamente um, tá? Vou escolher V1 aqui primeiro. Pinto raiz de cinza. Cinza. Vejo que o V1 é adjacente, pintei ele de cinza. E agora estou aqui em V1. Quem Não, é tem que acrescentar, não tem que acrescentar um ponto. o tempo? O tempo, sim. Sim. Podemos ir acrescentando o tempo aqui. Aqui nesse slide não tem, mas a gente coloca já o tempo agora. Vamos colocar aqui, ó. O problema é que eu vou ter que repetir o tempo algumas vezes aqui, né? Tá, mas aqui foi tempo 1. Deixa eu colocar maior aqui. Melhorar. Tempo 1. Sim. Aqui. Oxi. A questão é que ele não vai levar, né, o tempo aqui, né? Porque eu tô José Paulo, eu tô se tendo, grava na mente. Deixa Se grava na mente. tô tendo transição de slide aqui, eu não consigo. Tá, mas vai imaginando aqui, tá? Tempo 1 aqui, tá? Tempo 1, tempo 2, certo? Uhum. Agora quem são os adjacentes a V1? V3 e V4. Vamos começar por V3. Qual que é o tempo aqui? Inicial 3, não é? Uhum. V3 tem algum adjacente? Não. Não. Qual que é o tempo final de V3? 4. 4. Volto para V1, né, teoricamente. Quem que é o outro nó adjacente? É o V4. Tá? Qual que é o tempo de descoberta de V4? 5. Tá? Marquei ele de preto aqui. 5. Tem algum nó adjacente aqui? Não tem. Não. 6. 6 é o Tempo final. final 6. Pinta ele de preto, volta para V1. V1 não tem mais nenhum adjacente, pinta ele de preto. O raiz agora. Qual que é o outro adjacente? É o V2, não é? Isso. V2 é branco? É branco. Pinta ele de cinza. Pintei ele de cinza, marquei o tempo inicial dele, que é 8 agora, certo? Sim. 8. Vou primeiro para V5 ou para V6? Vamos primeiro para V5. V5. Tempo de descoberta, 9. Não, Tem adjacente? Não, não tem. Só ele mesmo. Marca o tempo final de 10. 10. Marco ele de preto. Novamente, quem que é adjacente? É o V6. Marca o tempo de descoberta. Pinto ele de cinza. 11. E o tempo final, 12. 12. Pinta ele de preto. Volta Volta para V2. Tempo final, 13. 13. Pinto ele de preto. E depois, por fim, pinto o raiz de preto e põe 14. Viu que é simples? Uhum. Ele é simples, tá? O algoritmo é simples. Vamos ver na hora dos exercícios. Você vai fazer o mesmo exercício que fizemos da lista passada. Eu e aquela lista, a gente está de mal. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu parar o vídeo aqui.